Salve quem estiver disposto a ouvir agora um pouco sobre a resenha, sobre o livro, sobre a peça, a obra de Denis Diderot, Paradoxo sobre o Comediante. Bom, o Diderot viveu entre 1713 e 1784, era um filósofo francês que teve a sua vida bem na época do século das luzes, ou seja, dentro do iluminismo. O Diderot é um enciclopedista de origem, um filósofo enciclopedista, ou seja, aqueles que procuraram, através de suas obras, fazer um compêndio de todo o pensamento, fizeram uma organização de todo o pensamento intelectual que havia até então na sua época, né? Então, as enciclopédias, como a gente não conhece mais hoje, praticamente os jovens não conhecem mais, mas assim, as enciclopédias tinham essa função de fazer um compêndio de todo o conhecimento científico, filosófico, literário que existia dentro da sua época. Então o Diderot foi um desses, a sua enciclopédia tem 28 volumes, dizem inclusive que ele ficou muito rico com a publicação dessa enciclopédia. Ele também era formado em artes, nas belas artes, era um dramaturgo, um escritor, um tradutor também. Alguns vão dizer, inclusive, que ele foi um dos precursores do anarquismo. E, além de tudo, o que é de suma importância, principalmente que eu entendo nessa obra em específico, e mais uma ou duas, que ele vai mostrar, ele vai praticamente inaugurar um novo teatro, ele vai inaugurar o gênero da tragédia burguesa dentro da sociedade, principalmente francesa. Ou seja, ele vai fazer um gênero literário, teatrólogo, vamos dizer assim, onde as peças estão voltadas, elas têm uma temática mais voltada à classe média, ou seja, os problemas, a realidade da classe média vão ser encenados agora dentro das peças teatrais para um povo mais simples, vamos dizer assim, que seria a burguesia. Então, o que o Diderot vai fazer? Primeira coisa, ele vai fazer uma análise e uma crítica do teatro da época na França, do século XVIII, final do século XVIII especificamente, e também uma análise dos atores e da postura dos atores, da forma como era feito o teatro naquele momento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai propor, eu entendo dessa forma, uma ética nova dentro do convívio artístico e teatral. Ou seja, e a primeira coisa que eu acho que fica bem claro, não apenas na obra O Paradoxo sobre o Comediante, que é o que eu me propus a falar aqui, mas eu achei que foi necessário durante a leitura, fiz 3 leituras para poder entender e principalmente ver o movimento filosófico do texto e a essência do que ele queria passar. Fiz algumas anotações, que eu estou falando com base nas minhas anotações desta obra. O que fica bem claro para mim é que dentro da análise dessas obras, principalmente, o Diderot vai mostrar que nessa ética do ator, do teatro, que na verdade ele vai chamar de comediante, e isso é importante a gente começar a entender o comediante não mais como comediante do senso comum, que a gente conhece hoje em dia, Danilo Gentili, Chico Anísio, outros de 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás. O Diderot está falando do comediante enquanto um técnico que representa tanto vilões quanto heróis quanto anti-heróis no teatro, notadamente na França. E ele vai distinguir o comediante do ator normal. Ele vai dizer que o comediante é um grande homem, ele vai usar esse termo. Então vamos partir do princípio que ele vai dizer então que esse comediante, que esse ator, esse grande homem, ele tem que ter uma ética pautada em tanto assumir papéis onde ele é o protagonista, tanto quanto em outros papéis de menor envergadura, onde ele vai ser um simples coadjuvante. Então isso faz parte da ética desse comediante, desse grande homem que vai interpretar esses papéis no novo teatro que ele diz que é necessário para a França no final do século XVIII. Então, nessa análise, principalmente, a gente já começa a falar sobre ética, né? Nessa análise que ele vai fazer, ele vai dizer que há necessidade, então, de uma mudança na arte, ou seja, na postura
do profissional do teatro, porque até então o que vinha, desde aquela tradição romana, da tragédia romana, tragédia grega principalmente, ele vai dizer que está totalmente ultrapassado, é uma coisa, um teatro sem energia, um teatro antiquado. Então, ele vai dizer a partir daí, e como eu falei, nessa proposta de um teatro voltado às realidades da burguesia, ou seja, da classe mais simples, ele vai fazer uma análise da realidade. Ou seja, ele vai dizer que o teatro deve inclusive espelhar a realidade do povo, tanto do ser humano mais poderoso, mais rico, quanto da burguesia, tanto do camponês, quanto do grande empresário, tanto do político quanto do povo em geral. Ou seja, ele vai unificar as classes através da ideia que o teatro tem que ser mais abrangente, não pode ser apenas uma obra clássica como foi em outra época. Então, a partir daí, nós vamos começar a entrar na obra especificamente. O Diderot vai pôr, então, o comediante como um ator, que é o ator da época, e ele vai fazer a análise, ele vai dizer que, como eu já disse, esse ator não é o comediante comum hoje em dia, ele é diferente, ele é o cara que representa tanto o herói quanto o anti-herói. E ele vai dizer que, ele começa a explicar sobre o comediante, ele vai dizer que é um homem de raro talento e tem uma utilidade real. Ele vai dizer que o comediante não está lá apenas para entreter o povo, ele tem uma utilidade real. E qual seria essa utilidade? Para falar rapidinho aqui, ele vai querer mostrar que o comediante é capaz de elevar todas as pessoas a pessoas de grande importância. Ele vai dizer, inclusive, que o comediante, por estar num local público, sua função comunicativa é mais importante, e ele vai usar o termo de pessoas que sobem ao púlpito, né? E aí, para mim, fica claro que ele está falando tanto dos políticos, como também, e talvez, dos religiosos da época, porque ele vai dizer que o comediante ele tem uma função social de maior importância, porque ele é totalmente despretensioso de interesses outros que os políticos ou os religiosos. Então ele vai mostrar dessa forma a importância do comediante como ele vai tentar mostrar para o homem, através do seu papel, a importância de que nós temos, enquanto apreciadores da arte, inclusive, enquanto somos seres sociais. Ou seja, ele vai mostrar que a arte é um instrumento de sociabilização, sim, e que desta forma, enquanto meio de comunicação de suma importância, é o que vai nos manter enquanto seres sociais. E aí surge um primeiro, e aí para mim toda a peça, toda a obra, o paradoxo sobre o comediante vai partir sobre a discussão de uma grande trindade, da existência, da necessidade da alma, do nosso discernimento e da sensibilidade. Ou seja, ele vai falar do uso da sensibilidade através da justa medida, usar a nossa sensibilidade da justa medida de uma forma razoável, para que a partir disso nós possamos então guiar as nossas ações. Então aí para mim fica bem claro que se ele está falando do homem enquanto um ser social, e se ele está falando de justa medida, essa é a interpretação minha, para mim ele está falando de Aristóteles. Aristóteles vai dizer da justa medida que a justiça é o meio termo entre as duas injustiças, e então para mim fica claro que o uso da sensibilidade é nessa justa medida para que a gente consiga, através do nosso discernimento, equilibrar as nossas paixões. Então vamos continuar aqui o resto das anotações que eu fiz. Dessa forma, então, ele vai dizer que é necessário ao ator, ao comediante, a necessidade de ele saber representar a sensibilidade. Ou seja, ele vai representar uma qualidade, mas sem usar a sua sensibilidade. Parece estranho, né? Mas seria mais ou menos assim. Ele vai dizer que o ator e o eu do ator devem estar distantes um do outro. Para quê? Para que na hora que ele vá representar, ele possa demonstrar, através da sua experiência como ator,
ele consiga demonstrar, tanto ele conseguir fazer com que o público apreenda sensivelmente a sua apresentação, tanto em catarse quanto em prazer. A diferença de catarse e prazer, para quem não é da área, a catarse ela nos é proporcionada, é um prazer proporcionado através da tragédia. E o prazer em si, ele nos é possibilitado através da comédia, isso na época do Diderot, no final do século XVIII. Então, o ator ele deve ter essa justa medida para empregar a sensibilidade de uma maneira razoável para que as pessoas consigam sempre aprender a catarse ou o prazer. Então, ele vai continuar dizendo que, dentre as outras coisas, antes que eu esqueça, como eu disse, isso daí foi no século XVIII. Então nós vamos ter pessoas e atores e escritores que vão dizer que essa obra está um tanto quanto superada, porque o teatro evoluiu muito do século XVIII para hoje. Mas na época do século XVIII, o Diderot tenta mostrar dessa forma, ele vai dizer que esse é o papel do teatro, esse é o papel do ator, esse é o papel, a necessidade da separação e da justa medida na hora da aplicação da sensibilidade. E agora nós vamos começar a entrar de fato no problema que vai tratar a obra, que para mim está claro que é a questão da sensibilidade. Então o Diderot vai fazer através da obra, através de um diálogo, que para mim está muito claro, que ele está fazendo de forma bem socrática com outro participante, são dois participantes, ele coloca como primeiro e segundo interlocutor, e as respostas vão sendo dadas da maneira socrática, ou seja, através da dialética, onde ele praticamente não dá todas as respostas, ele vai fazendo com que quem o questiona dê as próprias respostas a partir de um debate dialético. Então, ele vai mostrar para esse segundo interlocutor que o teatro até então ele tem sido feito de maneira artificial. Ele tem sido feito com muitas regras, e regras para eles que são arbitrárias, que são ultrapassadas, como eu já disse lá no início. E ele vai dizer então que isso é feito de maneira rebuscada, obscura, pouco entendível pela grande parte da população, que é a visão dele que deve ser o teatro feito para as camadas mais inferiores, não apenas para a nobreza. Então, dessa forma, ele vai dizer que a função do teatro deve ser sempre a mesma. Qual seria a função do teatro? Ele vai dizer, como já foi dito lá atrás, que é uma arte cênica, que imita a vida, que imita a nossa própria vida. E também que a plateia deve tomar para si a ficção que está sendo apresentada no teatro como uma própria verdade, como a própria realidade. Ela tem que ter essa apreensão. Dessa forma ele vai dizer que o teatro não é mero entretenimento, ele é uma coisa mais duradoura, ele tem que ter um efeito mais duradouro e o efeito não pode ser diluível após o seu término. Aí eu vou me lembrar do Zygmunt Bauman falando sobre modernidade líquida, que hoje a música é consumida, por exemplo, hoje escuta-se uma música, aí eu não quero entrar em detalhes do que eu não gosto, mas as pessoas escutam uma música hoje, daqui 3 meses não se lembram de nada, ao passo que músicas dos anos 80, 70, 90 têm uma durabilidade um pouco maior. Então acho que o Diderot está falando isso bem antes do Bauman, falando sobre uma necessidade da coisa ser menos supérflua. Então ela tem que ser apreendida pelo ente humano e isso ficar por um período muito maior na nossa cabeça, no nosso espírito, na nossa alma. Então, dessa forma, está se desenhando que o teatro é sim um movimento, é um meio de comunicação, e enquanto meio de comunicação, ele vai ser algo que vai inspirar e favorecer toda uma moral social. Ou seja, se ele é um meio de comunicação, ele influencia a moral social, e parece até que a partir de uma máxima onde o homem vai sentir a necessidade, se ele for afetado por essa moral, de amar sempre a virtude e odiar os vícios. Então, por isso, ele tem que ser referendado por uma coisa que seja mais propícia a não desaparecer no final do espetáculo. Aquilo deve ficar impregnado na sua alma para que ele repita esses atos na sua vida, ele consiga entender o que é bom, o que é ruim, e repita e evite na sua vida
segundo aquilo que ele conseguiu aprender da peça. Então, a partir daí, a gente já começa a fazer um outro movimento, de que essa substituição da sensibilidade pela realidade, pela uma realidade mais palpável, nos leve, inclusive, primeiro para a função social do teatro, mas não apenas como função social, ele vai mostrar uma nova estética do teatro. E a gente está falando de filosofia, de uma disciplina da filosofia, da estética, onde ele vai abandonar a ideia dele de abandono de toda uma perfeição e simetria que existiam nos textos e tragédias até então. Ele vai dizer então que as novas peças, o novo teatro, deve se prender mais à natureza, ou seja, o ser humano observar a sua realidade e a partir da observação da realidade levar ela para o palco, porque ela seja aprendida por outros seres humanos, espectadores. Então, dessa forma, esse discurso mais racional vai inibir as paixões do homem. E aí, essa nova estética, essa nova mimesis, essa mimesis é a imitação da arte, da vida pela arte, né? Então, essa nova mimesis, ela vai primar pelo afastamento da sensibilidade e pode-se dizer que um aprimoramento de uma frieza para que o ator, para que o comediante consiga, afastando as suas paixões, fazer uma interpretação que seja captada apenas pela sensibilidade de quem está assistindo. Ou seja, ele vai dizer que o comediante ele não deve usar da própria sensibilidade, ele deve usar da razão para que o espectador faça a captação dessa sensibilidade. Então aí surge toda uma nova estética, todo um novo cenário do teatro francês que vai influenciar o mundo todo. Dessa forma, ele vai dizer que o ator não pode mais ser ele mesmo, ele tem que ser outro em cena, para que ele se afaste de si próprio, das suas paixões, e através do uso da razão ele consiga fazer a imitação de seres ideais, do vilão ideal, do herói ideal, mas fora das concepções particulares que ele tem enquanto subjetividade de cada um. Então você tem que sair daquilo que você acredita para ser algo que vai ser identificado como a idealização do personagem. Por que ele vai dizer isso? Porque ele vai dizer que o ator deve ser como, o personagem interpretado deve ser como um reflexo do espelho, porque o reflexo dá a imagem perfeita do objeto, ele dá tal como ele é. Então o vilão tem que ser tal como ele é, não como eu acredito que seja, porque todos os fatores culturais, religiosos me educaram para que fosse da seguinte forma. Ele vai dizer que não, tem que ser reflexo do espelho. Então, isso é possível controlando as nossas emoções, e aí sim surge a tomada da frieza como uma espécie de nova ascensão para a interpretação. Ou seja, nós estamos nos afastando da sensibilidade e tendo o predomínio da frieza. Esse é o movimento da obra que o Diderot vai propor para que se crie o grande comediante. Ele vai chamar o grande comediante, ele vai diferenciar ele do ator comum, vai dizer que o grande comediante é o grande homem na hora de compor um personagem. Para isso ele vai dizer que ele tem que ter frieza, então tranquilidade e compenetração. Não existe mais a ideia de falar que eu tenho que ser sensível para compor o personagem. Vamos deixar claro de novo que isso é uma visão do século XVIII e hoje isso já está bem até superado em algumas partes acerca da posição do comediante ou do ator. Dessa forma, então, cria-se um paradoxo, né? Fuga da sensibilidade para o domínio da frieza, para que possibilite a sensibilidade de quem está captando, de quem está assistindo a obra, enquanto, vamos lembrar, uma ação social. Então, essa frieza na imitação, a palavra é sim imitação, imitar o quê? Imitar seres ideais, vilões ideais, heróis ideais, mocinhos, sei lá, personagens ideais, vai ser um novo paradigma desse teatro francês, desse novo drama
burguês que o Diderot vai propor enquanto imitação da realidade para todas as pessoas. Mas isso vai ser de uma forma que deve ser harmônico, ele vai dizer que deve se harmonizar, ou seja, o embate, filosofia, frieza e sensibilidade tem que ser separado de maneira harmônica para que não dê problemas. E isso só o bom profissional vai ser capaz através do uso da razão. Mas aí nós vamos entrar agora onde ele vai falar que para que seja feito isso através do uso da razão é necessário a aplicação de competências desses atores. E quais são essas competências? Competências de aplicação de maneira mais plausível possível da nossa reflexão. Ou seja, são qualidades refletidas essas que a gente deve usar para poder então separar essa frieza dessa sensibilidade sem prejudicar a construção do personagem e o desenvolvimento do assunto em questão. Então, ele vai dizer que essa vai ser a nova formação do ator, através dessa representação artística, onde ele vai anular o excesso da sua sensibilidade para ter ele usa esse termo, um desempenho excelente. Então, ele vai dizer que todos os participantes do discurso, isso daí dentro do diálogo, eu gostaria de ler um pedaço aqui, mas acho que vai ficar cansativo e maçante, mas dentro do discurso ele vai dizer que isso é importantíssimo, que as pessoas, as duas, no caso da obra aqui, o Paradoxo sobre o Comediante, ele vai dizer que as duas pessoas têm que ter as mesmas percepções sobre, por exemplo, a expressão, sensibilidade. E aí a gente vai entrar um pouquinho em filosofia da linguagem, que não consegui separar isso fazendo essa leitura, eu achei primordial falar sobre isso. A expressão sensibilidade tem que ser entendida da mesma forma pelas várias pessoas. Então, se eu estou falando aqui de sensibilidade, a gente tem que se afastar da sensibilidade e chegar na frieza, nós temos que ter entendimentos iguais do que seria, então, sensibilidade. E como eu fiz umas anotações aí, ele vai dizer que essa busca é uma busca dialógica de modelos ideais. Então, o que eu entendo por sensibilidade deve ser igual quem está... A expressão sensibilidade deve ter o significado igual para quem está me ouvindo, para que não entendam diferente. Por quê? Porque a sensibilidade pode ser falada sobre de diversas áreas do conhecimento humano. Nós podemos falar sensibilidade filosófica, sensibilidade artística, sensibilidade do médico é uma, sensibilidade do poeta é outra. Então são várias formas de sensibilidade. Mas ele está querendo dizer que é uma sensibilidade puramente estética. Ou seja, através dessa beleza do teatro, dessa beleza da interpretação, ele vai dizer que a gente deve enxergar, como eu disse, esses modelos ideais para que consiga fazer um entendimento acerca da coisa. Então, se a gente está falando que os dois devem entender da mesma forma, tanto eu quanto vocês que talvez estejam vendo esse vídeo, ele vai dizer que deve haver um emparelhamento de entendimentos. E aí lembra de novo Sócrates naquela busca dialógica de explicar as coisas sem dizer tudo, mas com que os dois cheguem a conceitos praticamente iguais, né? E aí, como eu falei, isso é necessário, porque imagina que um ator vai interpretar, vou usar um exemplo que eu gosto aqui de Shakespeare, vai interpretar Romeu, e depois eu vou pegar outro ator que vai interpretar Romeu. Eles vão interpretar de maneiras diferentes. Mas, por quê? Porque quem escreveu a peça, ele escreveu com base numa linguagem elaborada por ele, onde ele vai expor signos e símbolos, e quem está lendo e vai interpretar vai fazer a sua própria interpretação. Aí nós temos o problema da sensibilidade, eu entendo dessa forma. Que o Diderot vai dizer, você não tem que agir conforme a sua sensibilidade, porque a sua sensibilidade não vai bater com a sensibilidade do dramaturgo que fez a peça. Aí é necessário a racionalidade, a frieza, para talvez entender a posição do escritor, do dramaturgo, para que você transmita a impressão do dramaturgo para o público, não é a sua, ou do Arthur A, do Romeu A e depois do Romeu B. É a do Shakespeare para a comunidade, para
um meio social, que eu entendo que é essa forma, é isso que Shakespeare queria. Ele não queria ver a interpretação, por exemplo, do Leonardo DiCaprio agora, ou de outro que fez, me fugiu os nomes agora, de outros atores, por exemplo, do cinema, que fizeram Romeos diferentes. Embora seja uma licença poética muito bonita, mas o Diderot está dizendo que tem que ser do dramaturgo direto para quem está assistindo e está fazendo a apreensão. E aí, de novo, a gente vai ter, e de novo não, e sempre, nesse movimento da fuga da sensibilidade para exaltação da frieza, nós temos sempre o paradoxo, onde a sensibilidade, que é comum a todos os homens, é natural a todos nós, ela tem que ser feita dessa forma, porque senão cada ator vai interpretar de uma forma e quem está assistindo vai interpretar de maneiras outras. Por isso então que o ator tem que ser mais frio, o mais fiel possível à interpretação imaginada pelo dramaturgo, não pela sua sensibilidade de ator 5 estrelas hollywoodiano ou da Globo, ou da Record, de qualquer outro lugar, não importa, whatever. Então, ele vai dizer que aí que eu acho que agora é importantíssimo a gente falar sobre isso enquanto falamos da sensibilidade que é subjetiva para cada um. A partir do momento que você consegue isolar a sua sensibilidade para empregar de maneira racional a interpretação, você está conseguindo refrear as suas paixões, as suas ideias, e desta forma, esse ato do comediante de refrear suas paixões para poder fazer a melhor interpretação possível, ele vai dizer que isso o torna o grande homem. Isso diferencia do ator convencional ordinário, o torna então o comediante. O comediante aqui, volto a frisar, que não é o tal do Danilo Gentili, o tal do Costinha ou qualquer outro que faça stand-up. O comediante aqui é o técnico de teatro, o cara especialista, o grande homem do teatro francês do século XVIII. Então, isso vai distinguir o ator medíocre, como eu disse, do grande comediante, e da mesma forma, esse paradoxo faz com que é necessário que o grande homem, o ator, o comediante, ele consiga separar o seu eu do seu outro. Esse outro é o comediante. O seu eu deve ser esquecido no palco. Ele deve se entregar àquele papel de maneira racional, e isso ele vai dizer que só é possível através da ativação tanto da nossa memória quanto da nossa imaginação. E é aí essa mistura entre memória e imaginação, que são requisitos básicos do nosso raciocínio, é que vão tornar esse grande ator, esse ator comediante, no grande homem, fugindo da sua sensibilidade. Lembrando de novo que muitos vão dizer que essa é uma posição ultrapassada, que o teatro evoluiu muito e não tem nada a ver isso hoje em dia, mas eu gosto muito dessa visão dele, do Diderot, porque provavelmente isso foi que fez com que nós parássemos de ter apenas peças decoradas, apenas romances, apenas tragédias do tipo grega, não que eu não gosto, eu adoro um Shakespeare, tragédias gregas, um Sófocles, mas o teatro evoluiu a partir dessa visão, onde o Diderot diz que as peças devem ser voltadas enquanto um instrumento de comunicação social para os problemas, para a nossa realidade do povo, não apenas para uma nobreza. E isso talvez tenha popularizado teatro, TV e cinema. E para a gente chegar no fim, começar nosso movimento final, qual o sentido disso? De fazer esse movimento de fuga da sensibilidade e exaltação da frieza. Qual o sentido disso para o ser humano? Bom, ele vai dizer que o grande homem é aquele que domina, então, e consegue silenciar a sua sensibilidade. Isso é uma qualidade, não é um defeito. Então, essa qualidade é o que vai, através do nosso discernimento, do uso da razão, organizar melhor as nossas ideias, os nossos conceitos que temos do mundo como um todo, não apenas no palco de um teatro. Se a vida imita a arte, através dessa mimesis, essa imitação, vai pôr uma ordenação de ideias, vai criar uma nova ordem moral e a sociedade vai, como eu disse, amar as virtudes e odiar os vícios. Então essa qualidade, ela sempre vai nos proporcionar ou dor ou prazer. Lembrando lá, deixa
Deixa eu ver aqui antes que eu me esqueça uma palavrinha que estava... Essa dor e prazer, os dois movimentos da época do teatro, a catarse e o prazer, né? A catarse no drama, o prazer nas comédias. E só cabe ao comediante esse papel. E ele só consegue isso como? Se ele agir com liberdade. Lembrando que liberdade é fuga da paixão. A paixão não nos deixa agir com liberdade. Quando você age com raciocínio, mesclando, como eu disse, memória e imaginação, você está agindo com liberdade, e essa liberdade vai possibilitar o comediante de ser um grande homem e vai refletir para que a sociedade busque uma moral nova, baseada em modelos ideais postos dentro, por exemplo, da cena do teatro. E isso é uma fuga da nossa natureza, porque ele vai dizer que a nossa natureza é paixão. Se a gente for falar de outros filósofos que disseram isso, mas como a gente está falando do Diderot, Diderot vai dizer que temos que fugir dessa nossa natureza, que é a pura paixão, pura emoção. Ele vai dizer que devemos refrear as nossas paixões e dar vazão à nossa razão. Lembrando que nós estamos dentro de um período do século das luzes, dentro do iluminismo, e o Diderot está trabalhando isso nesse contexto histórico. Para terminar, então, o vídeo está ficando longo. Ele vai dizer que essa sensibilidade, então, é uma qualidade, sim, do homem, mas que deve ser refreada, pois ela constitui, sim, o nosso caráter naturalmente, mas através da nossa ação imaginativa e aliada à memória, devemos fazer surgir um novo modelo. Sim, um novo caráter, um novo modelo de caráter que seja superior a esse caráter, esse caráter nosso natural. Então, se nós estamos pensando ele está falando de uma nova moral, então falamos de ética do comediante, mas não apenas do comediante, de quem está assistindo vai ser influenciado, onde essa nova moral, esse novo caráter deve suplantar o nosso caráter natural, que seria dar apenas vazão às paixões. Devemos agir com racionalidade para que possamos ter modelos ideais a serem seguidos. Então, o comediante, através da mimesis, da imitação, imitando a vida através da arte, ele vai negar o seu eu em palco, vai mostrar o seu um outro idealizado, onde as pessoas podem se mirar e também imitar as boas condutas, as virtudes na sua vida e negar, então, contrariamente também, os vícios que, segundo essa moral do Diderot, a gente deve odiar e deve ser deixado de lado. E como é feito isso? Segundo Diderot, apenas pela arte. Então, eu quis falar rapidinho sobre a minha impressão, que eu gostei muito, sobre a obra do Denis Diderot, Paradoxos sobre o Comediante, e eu espero que tenham gostado, ok? Muito obrigado pela atenção de quem se propôs a ver esse vídeo.